na mensagem intitulada Conduta Certa. Diz-nos assim Bezerra: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está contido em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ouvem-se constantemente referências à divindade, e em momentos de angústia é o Criador ardentemente invocado. No entanto, se é fácil exclamar Senhor, difícil é tê-lo como verdadeiro Senhor nosso. Se invocarmos ao Senhor quando em dificuldade e tribulação, é mister que dele nos lembremos também nas horas de paz. E se existe quem duvide de sua justiça e bondade, ao contemplar o grande sofrimento humano, necessário é que se disponha a conhecer o divino amor, pois este, sobretudo, se estende de forma quase palpável e bastante perceptível. Por enquanto, densos véus de nossa própria criação ocultam-nos a refulgência da infinita luz da divindade. Mas, com o seu auxílio, poderemos, através do tempo, desfazer tais véus e alcançar o necessário entendimento espiritual. E conquistada uma compreensão maior da vida, não vacilaremos em ter a Deus como único Senhor, pois nos sentiremos inundados de luz e harmonia interiores. Se atendemos ao chamado do divino amor e em fraternal amor vivemos, para Deus caminhamos em paz. Se ignoramos sua luz, fazem-se em nós trevas. Se voltamos as costas às oportunidades de redenção, enredamos em lodaçais de angústia, dúvida e torturante materialidade. Se desdenhamos a saúde espiritual, foge-nos a rigidez física. Se desprezamos os tesouros da espiritualidade, teremos as sombrias cores que entretecem a mente enferma e o sentimento em desequilíbrio, a se traduzirem, cedo ou tarde, em amarguradas lágrimas e apressados propósitos de redenção. Sem dúvida, valiosos e respeitáveis. Entretanto, sem o mérito e a alegria da espontaneidade dos que para Deus caminham, sem o aguilhão da dor a impeli-los. Deus vos dê a paz e vos permita ornar as vossas auras com as mais belas tonalidades para receberes o amor de Deus. Com essas páginas consoladoras, inspiradoras, orientadoras, irmãos, só nos resta agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da nova reencarnação, o novo entendimento, para que possamos dele nos reaproximar. Agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que nos trouxe, facilitadores dessa reaproximação com Deus. Aos amigos espirituais, sempre presentes, que nos orientam e sugerem sempre as melhores escolhas. Aos amigos encarnados no caminho, que por sua força de vontade e empenho se modificam suas atitudes de acordo com os ensinamentos do Mestre, mostrando que é possível. É possível, sim. Força de vontade, novo entendimento e coragem para mudar e se apresentar renovado. Muito agradecer sempre. Graças a Deus, irmãos, que assim seja. Hoje nós teremos como tema principal Espiritismo na Arte, trazido pela nossa companheira Nilceia Rosa de Carvalho. Antes ela vinha,
Era convidada, vinha. Hoje ela está. Hoje ela já está conosco, está integrada à nossa família. Que bom. Nilceia é estudiosa, conhecedora, do nosso querido mestre Leon Denis. Vai trazer para nós as suas reflexões, vai fazer a exposição. Nilceia, para nós, a sua palavra, por favor. Obrigada, Armando, pelo carinho, mas que sejam as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento a Deus, ao Mestre Senhor Jesus, à Senhora Maria de Nazaré, bem como à egrégora dessa casa, que sempre nos recebe de coração aberto, e também a todos os colaboradores da Falange de Bezerra encarnados e atuantes do Centro Espírita Bezerra de Menezes. A todos vocês o meu carinho e o meu muito obrigada por esta oportunidade. Então, nós preparamos uma apresentação para a conversa da manhã de hoje, né? Espiritismo na arte. É um tema que não é muito abordado no movimento espírita. E também tão pouco valorizado, porque nós acreditamos que pouco iremos adquirir, pouco contribuirá, somará, estudando esse tema. Mas é interessante que, quando nós iniciamos nesse grande desafio que vem a ser a pandemia, que todos estamos vivenciando, nós tivemos a opção de iniciar estudos virtuais em 3 casas, sendo que em 2 delas nos veio a inspiração de trabalharmos a obra Espiritismo na Arte. E alguns perguntaram, mas por que Espiritismo na Arte, Leon Denis, né? Tendo um leque, né, de opções. Ao todo, nós já temos cerca de 22, né, obras já publicadas, inclusive obras póstumas, né, que foram montadas e publicadas através de seus artigos. Mas por que Espiritismo na Arte? Então, essa é a proposta da manhã de hoje. Nós precisamos descobrir que ferramenta é essa que a espiritualidade disponibiliza para todos nós desde a época das cavernas, quando nós encontramos registros de artes na arte rupestre. E a nossa companheira, que esteve conosco na última sexta-feira, Cleni Luca, que ela coordena o estudo de Espiritismo e Arte e na literatura no Centro Espírita Leon Denis há 25 anos, ela apresentou-nos uma imagem de um desenho rupestre que era de uma perfeição que, com certeza, o responsável por aquele desenho estava sob inspiração, como sempre estamos, principalmente no nível evolutivo que nós encontramos e na época primitiva, lógico, né? Tendo a orientação sempre estreita da espiritualidade maior a nos guiar, a nos orientar, a nos auxiliar. Então, nós verificamos o empenho da espiritualidade em transmitir uma mensagem. Mensagem essa que necessitamos para o desenvolvimento de um dos atributos que possuímos. Precisamos desenvolver todos os atributos. Mas esse, especificamente, nós temos a possibilidade de fomentar o seu desenvolvimento
via arte, os caminhos da arte. Então, a proposta da manhã de hoje, proposta essa, né, apresentada pela própria casa, né, o espiritismo na arte. Por que o espiritismo na arte? Nós vamos hoje apresentar trechos de obras de autores espíritas, inclusive do nosso codificador, quanto à preocupação em desenvolver essa temática, principalmente para nós espíritas. E nós vamos colocar com qual objetivo? Qual o objetivo, né, que eles buscaram desenvolver esse tema para todos nós. Então, inicialmente, nós iremos apresentar para todos vocês uma questão conhecida de todos nós, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, né, que é a Lei do Progresso, no item A Influência do Espiritismo sobre o Progresso. Quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Todos nós sabemos que o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, foi e continua sendo uma promessa do governador da nossa casa planetária para alavancar o progresso moral de todos nós. Progresso científico também, filosófico também, mas principalmente o moral. O moral que é a chave para que essa transição transcorra de forma acelerada. Então, os espíritos respondem ao nosso codificador. Como o espiritismo pode contribuir para o nosso progresso? E eles respondem, destruindo o materialismo. Quando nós falamos de materialismo, nós estamos falando não que sejamos adeptos, né, das ideias materialistas de uma forma mais direta, mas somos influenciados pela matéria em função do nosso estado evolutivo. A todo momento, a todo instante. Então, os ensinamentos, as ideias espíritas, os conhecimentos espíritas vão trazer-nos, irão trazer-nos a nossa realidade, revelar a nossa realidade, como os espíritos respondem a Kardec, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. E nós sabemos disso. Nós sabemos qual é o cerne, né, da nossa reencarnação. Nós sabemos, temos noção do objetivo por que reencarnamos. A vida futura, tá aí, a vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Quer dizer, otimizando as oportunidades que recebemos. Nós encontraremos numa obra conhecida, né, Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre. A Dora Encontre, lá no capítulo 21 dessa obra, que tem como título a Educação Espírita, ela comenta para todos nós o que já sabemos, né? O óbvio, mas o óbvio tem que ser trabalhado, porque os espíritos utilizam a metodologia da repetição para fixar os conceitos em nós, né? Então, ela destaca que a essência do espiritismo é a educação. E ela enfatiza a educação do espírito é o cerne da proposta espírita. Então, esse tema, esse assunto, esse facilitador que iremos apresentar hoje, a arte, ela também existe, está
em nossa vida de espírito imortal, principalmente nessa casa planetária, para alavancar a nossa caminhada evolutiva. E no livro Obras Póstumas, né, todos nós conhecemos, foi uma obra publicada em 1890, por Le Marie, nós encontramos, num capítulo, influência das ideias materialistas sobre as artes. Vejam só a preocupação do nosso codificador na década de 60, que ele deve ter redigido esse artigo na década de 60, em relação às artes. E ele coloca no artigo: a decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda a crença e de toda a fé na espiritualidade do ser. Porque esse cenário estava configurado no século XIX, na época de Kardec. Nós vamos ver que a história do caminhar da instituição católica romana foi um caminhar atrelado ao poder temporal de todas as épocas. Inclusive, na Revolução Francesa, né, final da segunda década, né, as duas últimas décadas, vamos assim dizer, do século XVIII, né, que foi mais ou menos de 89 a 99, mais ou menos, nós vamos ver que, na época, foram confiscados os territórios que a igreja era proprietária na França. E com a chegada de Napoleão, na primeira década do século XIX, ele assinou uma concordata, que é um tratado onde o governo francês, o Estado francês, iria assumir certas obrigações junto à igreja, mas, em compensação, logicamente, Napoleão ia sair perdendo, é óbvio, né? Ele não devolveu os territórios à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, principalmente a partir da Revolução Francesa, estava desacreditada, essa instituição estava desacreditada. Foi quando ocorreu a eclosão, né, das ciências, das filosofias materialistas. Aí nós temos, né, o niilismo, o positivismo, o materialismo se destacando. E a religião foi colocada de lado. Então, nós vemos aqui Kardec ele ressaltando que a decadência das artes foi em função do crescimento do materialismo, que é o resultado do quê? Da ausência da crença. Porque a crença havia sido comprometida, estava em decadência em função desse quadro do século XIX. E aí, meus queridos, qual a importância do espiritismo na arte? Então, esse é o cerne da nossa conversa da manhã de hoje. Qual a importância do espiritismo na arte? Então, vamos ver. Primeiramente, iniciaremos com uma obra bastante conhecida de todos nós, né? A obra que lemos, né? Eu no ginásio, né? Márcia também deve ter sido ginásio, Armando ginásio, alguns no ginásio, né? Então, no ginásio, nós lemos O Pequeno Príncipe e destacamos dessa obra de Antoine de Saint-Exupéry o seguinte: o essencial é invisível aos olhos e perceptível ao coração. Daí, meus queridos, a importância do espiritismo na arte, resgatando, né, esse segmento da materialidade que ele estava afetado nesse século, como até hoje, em virtude, né, dependendo do artista. E o espiritismo irá não apenas levar o artista, mas levar-nos, até porque todos nós desenvolveremos, né, essa faculdade, essa ferramenta, precisamos, vamos ver mais à frente, para
transcendermos a materialidade, porque o essencial, que é a nossa realidade espiritual, é invisível aos nossos sentidos físicos e somente será percebido, sentido, através das nossas percepções espirituais. Nós temos percepções anímicas e mediúnicas. Então, só através desses caminhos que nós perceberemos o que precisamos. O nosso mundo primitivo, a nossa realidade, a nossa vida futura. E a ferramenta é o Espiritismo, que irá permear esse segmento que o Pai nos concedeu para o nosso crescimento. E, logo a seguir, nós retornamos ao livro Obras Póstumas. Por quê? Quando Kardec deu o título ao seu artigo Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, aí ele coloca um subtítulo sobre as artes em geral, e ele enfatiza a regeneração delas por meio do Espiritismo, a regeneração das artes por meio do Espiritismo. Então, Kardec afirma que o Espiritismo irá, né, resgatar as artes da decadência do mar de equívocos que ela se encontrava e continuará se encontrando até que o homem não se sinta como espírito imortal, não veja a sua verdadeira realidade. Então, aqui nesse trecho do artigo, ele nos diz: o Espiritismo abre a porta, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado, quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações, e seu nome viverá nos séculos vindouros, porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. Então, o que podemos destacar desse trecho? O nosso Kardec alertando-nos que o Espiritismo irá fazer com que todos nós, artistas da vida, né, do bem, do belo, possamos resgatar essa realidade e que aprendamos a explorar o que ainda é inexplorado, o mundo espiritual, a vida espírita. Aí, continuando, vamos apresentar para um trecho da obra O Espiritismo na Arte. Agora, Leon Denis. Saímos de Kardec, vamos para Leon Denis. Quando Leon Denis coloca: o materialismo, com seu sopro dessecante, havia esterilizado a arte. Então, ele está corroborando com a ideia de Kardec. Essa se arrastava no realismo degradante, sem poder se elevar até os cumes da beleza ideal. Então, preso à realidade, preso às ocorrências vivenciadas, presa, muitas das vezes, aos conflitos, né? Aos desalinhos que arrastamos em função do nosso histórico e da influência do meio e de uma série de fatores que não permitem, às vezes, o artista a elevar seu padrão vibratório e colher os frutos que a espiritualidade deseja espargir, né, junto aos encarnados. E aí ele coloca: o Espiritismo veio lhe dar um novo estímulo, um impulso mais vivo através das alturas, onde ela encontra a fonte fecunda das inspirações e a sublimidade do talento. Então, aqui o nosso Denis, ele ressalta para todos nós que é através do aprimoramento da nossa espiritualidade, da nossa elevação moral, nós teremos um impulso e, com isso, conseguiremos melhor
nos conectarmos com o mais alto e retratarmos o que a espiritualidade, né, planejou para todos nós e, assim, auxiliar essa transição que estamos vivendo da materialidade para a espiritualidade. Se ela não ocorre de forma acelerada, pelo menos em ritmo normal, né, através do conhecimento, através das vivências, há necessidade que esse trabalho seja acelerado via dor, não é mesmo? Que nós estamos vendo quantos grupos, quantos segmentos estão voltados ao bem a partir, né, desse instrumento que estamos vivenciando. E aí, voltando a Kardec, lá no livro Obras Póstumas, acerca da importância do espiritismo, né, nas artes, o nosso codificador nos diz que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte, que obras-primas de todos os gêneros, as novas ideias suscitarão pela reprodução das cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita. Então, qual é a proposta da espiritualidade para as artes? Retratar, reproduzir cenas do mundo espiritual. E é interessante que nós estamos apresentando aqui um quadro que foi pintado por uma artista, vou botar entre aspas, prodígio, que lá está, lá em cima, né, a Kiane Kremark, né? A Kiane, desculpe, Kramaric, desculpe. A Kiane Kramaric, nós sabemos que desde tenra idade, mais ou menos em torno de 5 anos, ela vem reproduzindo telas, reproduzindo imagens que ela recebe do plano maior, também do plano maior. Agora, ela está dando outros segmentos, né? Está buscando outros objetivos. Mas, no princípio, ela primava, né, em materializar as inspirações que recebia. Então, vocês vejam que interessante. Essa imagem tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler, de Kardec. Então, ela está com pincel direcionado, vamos assim interpretar, né? Com pincel direcionado para o cosmos, para o mais alto, para o etéreo, para o céu, para a espiritualidade. E em torno da imagem da menina, nós temos como se fossem brilhando, piscando corpos celestes, não é mesmo? Então, a gente verifica que alguns colocam, ela é criança prodígio. Não existe criança prodígio. Leon Denis, ele nos dá uma explicação profunda lá no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 15, que ele trata das crianças prodígios. Então, essas crianças nada mais são que grandes colaboradores que a espiritualidade está nos enviando, e envia, sempre enviou de tempos em tempos. Nós encontramos no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, ele lá recebendo a visita de uma entidade mais elevada, se não me falha a memória, eu acho que o nome que ele se apresentou é Órion, se não me falha a memória. Veio de outra constelação e, no entanto, ele revela para o grupo presente que, desde os anos 50 do século XX, nós estamos recebendo espíritos para colaborarem com a mudança comportamental, para alavancarem a nossa moralidade. E, logicamente, isso é uma avaliação minha, não li em lugar nenhum. Quando nós analisamos o trabalho inicial, né, da Kiane Kramaric, nós vamos ver que estava todo voltado, linkado com o objetivo acerca da verdadeira arte, que nós vamos ler logo a seguir, da verdadeira arte. Vamos correr que o tempo urge.
Na obra O Consolador, Emmanuel é um outro autor que trabalha o tema. Então, na obra O Consolador, na questão 150, Emmanuel fazem a seguinte pergunta a Emmanuel: com quantas, né, qualidades superiores para o bem pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Nós não estamos no item, né, a importância do espiritismo na arte. Então, o espiritismo, ele é importante. Olha o que a Dora Encontre colocou, que o cerne do espiritismo é a educação moral. É a nossa educação moral. Então, o espiritismo permeando os diferentes segmentos da arte irá passar, irá auxiliar esses materializadores, né, do pensamento divino a seguirem, logicamente, o objetivo pelo qual eles abraçaram antes de reencarnar. Quando temos a oportunidade de estudarmos a obra Espiritismo na Arte, nós verificamos que os artistas, eles se preparam na erraticidade entre uma existência e outra para reproduzirem o que foi acordado antes de reencarnarem. Mas chegando aqui, a influência do meio, a influência da matéria, logicamente, desvirtua. Então, nós vamos encontrar essa questão. Olhem a resposta do nosso Emmanuel. Ele diz, o homem genial, o homem de gênio, porque para você chegar na condição de gênio, seja em qual for o segmento, não é da noite para o dia. Você não cai de paraquedas numa existência, já sou gênio. Não. Você se desenvolve, você se prepara ao longo de diferentes existências. Quando nós estudamos acerca da evolução, né, do caminhar, aquela pleiade de espíritos missionários, aquela pleiade missionária que reencarnou na época do Renascimento, nós vamos ver que eles estão caminhando juntos desde a antiguidade, desde a época da antiga Grécia. E continuarão, porque nós temos na obra Devassando o Invisível da nossa Ivone, que se der tempo apresentaremos, que eles também já estão retornando, chefiados por Vitor Hugo, já no século XXI. Então, aquele grupo, aquela pleiade já está, ou já retornou, ou está retornando, né? No século que é presente. Então, o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Essa aquisição, porém, quer dizer, ele pode ser, logicamente, né, ter se aprimorado na técnica, porém, não exime da necessidade de progredir o quê? Moralmente. Iluminando o quê? A fonte do coração. Para melhor exteriorizar, reproduzir os ideais divinos, né? Aí, continuando, no Consolador, o nosso Emmanuel, ele nos diz, em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres, encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como eterno ideal divino. Nós vamos encontrar lá, se não me falha a memória, na questão 917 do Livro dos Espíritos, né, no item 12, Perfeição Moral, um comentário de Kardec acerca, né, da educação, quando é perguntado como destruir o egoísmo. E Kardec coloca que nós venceremos o egoísmo em nós através da educação. Não a educação, né, que instrui apenas os homens, mas a educação moral. A educação moral. Então, a educação moral ela é fundamental para todos os segmentos, para que nós possamos retratar
o mais elevado, apesar dos conflitos e dificuldades existenciais. O altivo, né, é presidente fundador do Centro Espírita Leon Denis, vocês me permitem apresentar esse exemplo. O altivo, ele, na casa, ele falava para os médiuns que se utilizavam da tribuna para discorrerem acerca da doutrina espírita. Ele colocava assim, olha só, na tribuna espírita, você tem que apresentar os conceitos segundo, né, os autores espíritas, segundo a codificação, segundo as obras complementares, e não utilizar a tribuna para os seus achismos. Olha, a doutrina diz isso, mas eu acho... Não existe. E nós verificamos, nós estamos tratando das artes, então vou falar somente das artes. No campo das artes, muitas das vezes o artista, né, por emoção, ele retrata os seus conflitos, os seus problemas existenciais, que irão permear, influenciar aqueles que estiverem também, né, assistindo, que irão compartilhar do fruto do seu trabalho. Então, aqui, o nosso Emmanuel está dizendo o seguinte, olha, você, com o estudo da doutrina, tem que realmente reproduzir o sentimento maior, o sentimento atrelado ao ideal divino. Esse é o objetivo maior do artista espírita, principalmente. Então, mais umzinho aqui, né? Lá no Espiritismo da Arte, nós encontramos o Espiritismo vem abrir, a importância do Espiritismo. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limite. E é verdade. Por mais bem intencionada que esteja a nossa querida Akiane, nós vamos ver que nessa tela ela retratou um cavaleiro alado, né? Um cavaleiro alado, guardião, né? Segundo a minha interpretação, pode estar errado, do nosso planeta. Mas vocês estão vendo como o cavaleiro alado pretende defender a nossa Terra de possíveis dificuldades com uma arma, com uma arma. Isso é influência, né, da materialidade do ser, com uma arma. Não é com a arma, é com amor. Né? É com amor. Então, a gente vê o quanto que o espiritismo é fundamental para o artista, para que ele possa vencer as influências que sofre e reproduzir com fidelidade, né, a ideia espírita, a ideia do mundo dos espíritos, né, o mundo dos espíritos. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre conceitos de arte. Eu já quero adiantar que eu não conseguirei apresentar todos os slides, eu sou meio exagerada, a Márcia sabe disso, o Armando, o pessoal sabe, né? Mas nós vamos trabalhando até o momento que pudermos, tá? E fica para uma próxima oportunidade. Agora vamos falar do conceito de arte na visão, né, espírita, que nós estamos apresentando o tema na visão espírita. Então, o conceito de arte na visão espírita. Aí fomos buscar auxílio lá na obra Domínios da Mediunidade, e o nosso André nos diz o seguinte, a arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Então, a mediunidade, nós sabemos, que é um instrumento que nos auxilia na construção, através dos rompimentos de todos os limites materiais, ampliando em nós uma transcendência, né, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação a Deus. Então, a mediunidade é essa ponte, esse instrumento para que a arte é esse instrumento, essa mediunidade, para reproduzir o belo. Então, a arte é a mediunidade do belo. Então, é a medianeira, né? É através da arte, os artistas, e todos nós, né? Porque um gesto de carinho é um gesto de bondade. Todo gesto de bondade é um gesto de arte, porque a arte é o belo, a arte é o bem. Então, a arte é a mediunidade do belo.
Então, através dela, nós reproduziremos, materializaremos a beleza, não a beleza humana, mas a beleza divina. Aí agora nós encontramos em Vinícius, no livro Pegadas do Mestre, na lição O Belo. Ele nos diz, a arte é o belo, através da matéria, porque, logicamente, as manifestações artísticas em nossa casa planetária, elas são todas, né, materiais. A arte é o belo na Terra. Então, quer dizer, esse atributo, a beleza, né, porque o universo é a expressão do belo e do bem do Pai. Então, ela ocorre através justamente da arte. Então, por isso a necessidade de nós reproduzirmos nas diferentes manifestações, expressões artísticas aqui na nossa casa planetária, o belo segundo a divindade, o belo eterno, o belo divino, não o belo segundo os padrões e os valores humanos. E aí, no Consolador, voltamos para Emmanuel. Emmanuel nos diz, a arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Então, ele coloca o seguinte, só existe uma arte, que é aquela que retrata a espiritualidade divina. Tem manifestações artísticas, né, na nossa casa planetária, mas que não é considerado a verdadeira arte. E aí nós vamos encontrar aqui, no livro de Palhano Júnior, Dicionário de Filosofia Espírita, ele nos trazendo. A arte trata-se da capacidade de transmitir o sentimento. Então, veja bem, quando nós falamos de sentimento, nós usamos essa palavra, né, muitas das vezes, não de acordo com o seu sentido real, sentimento, dentro da visão espírita. Porque para que nós entendamos o que vem a ser o sentimento, nós temos que buscar lá a lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho, né? Lázaro nos dizendo que no início da nossa fase euminal, só temos instintos. Mais instruídos, né? Nós temos sensações. Agora, mais evoluídos, nós temos sentimentos. Então, o sentimento é a educação dos instintos. Do instinto, aqueles instintos que nos atrelam mais à materialidade. Quando eu falo animalidade, é no sentido do animal racional, o homem, tá ok? Então, mais atrelado à animalidade, essa parte hominal. Então, trata-se da capacidade de transmitir sentimento. Olha a responsabilidade dos artistas. Eles têm que transmitir o sentimento, e não apenas os seus conflitos existenciais. E é interessante, vocês desculpem trazer essa imagem, lá do índice do livro O Consolador, que nós vamos ver que o nosso Emmanuel, ele se preocupa em retratar, em discorrer nessa obra, especificamente, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, no primeiro capítulo, ele trata da ciência. No segundo, ele trata da filosofia. No terceiro, ele trata da religião. Mas é na segunda parte, que tem como título Filosofia, ele divide em 5, né, essa segunda parte, em 5, vamos colocar em 5 itens, 5 capítulos, como desejarem. Sendo que o primeiro é a vida, o segundo é o sentimento, a terceira a cultura, o quarto é a iluminação e o quinto é a evolução. Onde ele desenvolve a arte. Em qual item? Sentimento. No item sentimento. E dentro do item sentimento, ele desdobra esse item em 3 subitens. Arte, afeição e dever. Então, a arte, vejam o que ele coloca, a missão do artista, a necessidade de educação do artista, a necessidade da evolução do psiquismo do artista, desenvolvendo o sentimento verdadeiro para que ele possa colaborar com o equilíbrio de todos aqueles que irão usufruir do seu trabalho.
e não contribuir para a manutenção do desequilíbrio, dos conflitos, dos transtornos daqueles que irão compartilhar do seu trabalho. Então, você veja o cuidado de Emmanuel, passando para todos nós que a arte é sentimento, apesar que essa definição também encontramos em Palhano Júnior. Agora vamos ver os conceitos de arte, também na visão espírita, né? Agora vamos ver conceitos de arte na obra Espiritismo na Arte, desculpem. Na obra Espiritismo da Arte, o nosso Leon Denis nos diz o seguinte: a arte, olha que lindo, gente. Leon Denis é lindo, né? A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna. Então, através dessa ferramenta, arte, nós conseguiremos estudar, manifestar, materializar o quê? A beleza eterna. Não estou falando da beleza segundo os padrões humanos, a beleza eterna. Aí ele continua, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo, tendo em vista o nosso nível evolutivo. Nós temos dificuldade em reproduzir essa beleza eterna. Para isso, precisamos trabalharmos para que melhor sejamos instrumentos fiéis da providência divina. Aqui nós temos outro quadro. Olha que quadro lindo. Eu já utilizei essa imagem algumas vezes e não sabia que era da Kiane também. Olha que lindo esse quadro dela. Então, ela, no princípio da sua trajetória, né, terrena, da atual trajetória terrena, ela conseguia realmente, né, reproduzir o que a espiritualidade deseja de todo segmento artístico, de todo artista, né, que é a nossa realidade espiritual. Então, aqui nós temos na obra Espiritismo na Arte, né, o nosso Leon Denis dizendo: a beleza é um dos atributos divinos. Eu fui aprender isso com Leon Denis, porque no Livro dos Espíritos, né, quando nós estudamos os atributos do Espírito, lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos os Espíritos da codificação colocando como atributo essencial a inteligência. Mas nós temos vários atributos, né? Nós temos a memória, nós temos o pensamento, nós temos vários atributos. A vontade é atributo. Mas a beleza eu fui aprender com Leon Denis. Eu não sabia que a beleza é um atributo. Então, se a beleza é um atributo, meus queridos, nós temos o dever do espírito, desenvolver todos os atributos, inclusive esse atributo que é a beleza. Então, Leon Denis afirma: a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Não é verdade? O belo não nos encanta? O belo, né, ele empolga os nossos sentimentos, né? Ele faz com que haja uma eclosão de felicidade em nós, o belo, porque é um atributo que nós estamos desenvolvendo na medida do nosso possível. E aí nós precisamos falar um pouco de atributos, não tem como, né? E a nossa saudosa Sueli Caldas Schubert, ela tem um artigo, né, que trata sobre os atributos do espírito, quando ela nos diz: para que o espírito realize com êxito a sua trajetória evolutiva, caminhando do inconsciente para o consciente, né? Hoje nós somos conscientes, temos conhecimentos, né? Porque nós sabemos que os conhecimentos, bem como as experiências bem vivenciadas, o que elas fazem? Desenvolve a consciência, a razão. Das trevas para a ignorância, para a luz do saber, do abismo para as estrelas. Foi dotado por Deus de vários atributos que lhe garantissem a possibilidade de alcançar a meta final, a perfeição. Então, nós vamos encontrar, né, lá em João, capítulo 10, versículo 34, o Senhor Jesus colocando, né, vós sois deuses, ou seja, atingiremos a perfeição relativa, porque tudo que o Cristo realizou, daqui a alguns trilhões de anos, nós também realizaremos, né, desenvolvendo os nossos atributos. Tanto é que Leon Denis, ele colabora muito conosco
né, nessa necessidade que temos lá na terceira parte da obra, O Problema do Ser e do Destino, quando ele nos apresenta as potências da alma, né? A necessidade do desenvolvimento desses atributos, inclusive a vontade, principalmente, né? Então, a beleza, pasmem os senhores, é um atributo da alma e precisa ser desenvolvido. Então, qual é o exercício necessário? Nós procurarmos extrairmos o belo de todas as situações. Mas como eu vou extrair o belo de algo trágico, né? Como eu vou extrair o belo dos flagelos destruidores? Primeiro, não existe destruição, existe transformação. O Pai jamais permitiria que algo se destruísse, tudo se transforma, se renova na obra do Pai, né? Então, nós sabemos que, através desses conhecimentos, nós vamos caminhando. Agora, o objetivo da arte, né? Nós ainda temos 5 minutinhos. O objetivo da arte. Então, nós vamos ver aqui, Leon Denis, dizendo-nos: dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. Então, o objetivo da arte, o objetivo, né, do artista é reproduzir a beleza. Que beleza? Segundo os padrões humanos? Não, isso não é beleza. Né? A beleza, a verdadeira beleza, a beleza eterna. Aí, continuando, é, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então, o objetivo essencial da arte é materializar a beleza divina, né? Aí, continuando, Denis nos diz: em vossa terra, aí ele coloca, em vossa terra a arte ainda é uma coisa pouco importante e vos contentais com isso. E é verdade, nós não damos valor ao estudo da arte. Nós achamos, isso é bobagem, é supérfluo. Não, eu não preciso disso. Precisa sim. Porque lá, Emmanuel colocou no livro O Consolador que a arte desenvolve o quê? O nosso sentimento, a nossa sensibilidade, a nossa amorosidade. Meus queridos, o conhecimento, a cultura, a erudição, né? Nós sabemos que abrem portas, mas, vejam só, a amorosidade abre portais. O sentimento abre portais. O conhecimento, ele abre portas, mas o sentimento, né, no sentido amplo da palavra, né, não, amplo não, no sentido restrito, no sentido, né, vamos colocar conotativo, não denotativo, que encontramos várias definições, ele abre portais. O que adianta tanto conhecimento, tanta erudição, se somos secos, indiferentes, distantes, críticos, severos? Cadê a amorosidade? Isso auxilia? Auxilia na mediunidade? Claro, na psicografia, na parte intuitiva, né? É claro que auxilia, precisamos da bagagem. Mas como conseguiremos conexão, sintonia com os mais elevados? Através dos sentimentos desenvolvidos. Isso sim, aí abre portais. E a arte é a nossa facilitadora. Aí, continuando, nesse livro, agora já demos um pulo para Viana de Carvalho, né? Psicografia de Divaldo, a atualidade do pensamento espírita. Viana nos diz, no item 144, a arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas. Olha aí o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. A arte tem como meta, é a meta da arte, materializar a beleza invisível. E essa beleza invisível, nós sabemos que precisamos transcender a materialidade para alcançar. E isso fazemos através da mediunidade, através, né, das percepções anímicas, mas isso é raro, em virtude do nível evolutivo do nosso planeta, né? Ou então, durante o sono físico, né, quando nos emancipamos, e se emancipamos, muitos nem conseguem se emancipar, saírem do corpo, né? Ou então, entre uma existência e outra, tomamos conhecimento dessa beleza segundo os padrões evolutivos, né, nossos.
Então, a arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando o quê? Olha que nós já colocamos, a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação. Quer dizer, quando nós pegamos, né, o sentido, a definição de contemplação, vamos só de maneira bem rápida, que o nosso tempo já está terminando. Aí nós vemos que é você transcender a materialidade. Você observando, analisando, você ir além, conseguir dar um salto quântico, além da matéria, usando essa expressão, que é muito utilizada hoje em dia. Aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Nossa, Viana arrebentou, não arrebentou, gente? Vocês têm que concordar. E aqui foi o que nós colocamos da obra, né, lá, Devoção do Invisível, nós vamos encontrar essa revelação. Declarou quem declarou, né, Chopin, que, salvo resoluções posteriores, pretendem reencarnar no Brasil. Né? Ele, Vitor Hugo, né, todo o grupo. País que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso. Reencarnar no Brasil, hein, Chopin, hein, gente? Mas não necessariamente no segmento, né, da arte musical, nada disso. Porque ele foi, na Idade Média, ele foi Rafael Sanzio, né, pintor, não é mesmo? Aí depois reencarna como Chopin, né? Então, quer dizer, não sabemos, né? Mas que tal acontecimento só se verificará, está lá no livro, Devoção do Invisível, do ano de 2000 em diante, quando descerá à Terra brilhante falange, olha só, com o compromisso de levantar o quê, gente? A arte. Só levanta. Veja bem, na arte, mas com qual finalidade? Moralizar e sublimar a arte, que está tão materializada. Então, vocês vejam como essa ferramenta é importante. Então, agora nós vamos dar um salto quântico. Vamos ler só aqui um slide desse item. Arte, meio de elevação e renovação. Foi tudo que já conversamos, né? Só para ratificar. Lá em Leon Denis, ele nos diz, a arte bem compreendida, olha como nós precisamos estudar, é um poderoso meio de elevação e de renovação. Então, vejam como nós precisamos desenvolver essa temática, principalmente nesse período de tanta dor, gente, sublimar, elevar nossos padrões vibratórios, né? Nosso padrão vibratório, né? Através da arte, através de admirar, de contemplar o belo. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, olha aí, sustenta e consola na aprovação, por isso que precisamos, né, desse tema, olha só, nessa fase, e traça para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu. Eu sei que ninguém quer desencarnar, né? Céu aqui no sentido de elevação, né? Senão, eu não quero desencarnar, então não vou estudar arte. Só esse aqui, só vou ler esse aqui. Lá no Consolador, aí o nosso, fazem a pergunta a Emmanuel. De modo geral, todos, nós sublinhamos, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Ou seja, todos nós teremos que estudar arte? O que Emmanuel responde? Sim! Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. E por que não agora, meus queridos? Então, não esqueça o curso Espiritismo na Arte, hein? Fazendo propaganda aqui. Porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontradas nas lutas da esfera material. Olha só que beleza, né? Então, infelizmente, nós vamos... esse aqui não poderia deixar de apresentar esses 2 slides da nossa Dora Encontre, que eu sou apaixonada por ela, quando ela nos diz na obra já citada anteriormente, educação e música, né? Ela diz, educação e música, 2 palavras que ressoam. Infelizmente, nós não vamos desenvolver essa expressão artística, né? Que é a música, não dá tempo.
Educação e música, duas palavras que ressoam harmoniosamente juntas. Deixai que a música frequente a alma desde cedo, tocando sutilmente as fibras divinas do ser, e a moralidade e o amor brotarão mais facilmente nas vossas crianças. Olha a música aí, balsamizando. Que poderoso instrumento de persuasão e de elevação, ela coloca, né, para todos nós. Então, a verdadeira arte... Vamos ler só esse slide, já passamos o tempo, né, gente? Passamos? Esqueci, né? Leonardo, né? Márcia? Não, eu estou vendo aqui, você tem ainda... Pode ir com calma, tem mais uns 3 minutos, pode ser? Pode. Então, aqui, olha só, nós estamos vendo aqui... Ui, meu Deus! A verdadeira arte. Só vamos ler um slide. A arte pura, verdadeira, é a mais elevada contemplação espiritual. Olha aí a contemplação, a necessidade desse movimento por parte das criaturas. Nós temos dificuldade de contemplar, de meditar, de refletir, né? Somos muito acelerados, não temos. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as experiências da alma. Aí, olha o companheiro aqui, olha, ele devia estar, né, realmente meditando, compenetrado, né? Então, vamos pular aqui. A arte meio de sentir a grandeza de Deus. Não poderíamos deixar de ler pelo menos um slide. Veja bem, a arte, quem coloca isso é o Viana de Carvalho, que a arte é o meio de sentir a grandeza de Deus. Viana ressalta isso para todos nós. Aí, no Espiritismo, na arte, buscamos Leon Denis. Essa palavra arte, quase mágica, significa, olha o que significa, irradiação emanando de um campo supracósmico. Essa irradiação mantém nosso mundo à luz, a grandeza, o poder, a beleza, a bondade, que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. Aí, pulando, indo para cá, lá para o grande enigma, Denis nos diz, a obra que a cada um de nós cabe realizar resume-se em 3 palavras: saber, crer, querer. Quer dizer, saber que temos em nós recursos incalculáveis, crer na eficácia de nossa ação sobre os 2 mundos, o da matéria e do espíritos, e 2 espíritos, né? O mundo dos espíritos. Querer o bem, dirigindo nossos pensamentos para o que é belo e grande, conformando nossas ações às leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então, meus queridos, nós sabemos, né, que a doutrina, graças a Deus, ela nos fornece o conhecimento que necessitamos para iniciarmos esse conhecimento de nós mesmos, conhecendo o nosso potencial, as nossas potências que precisam ser desenvolvidas. E crer que nós temos o amparo da espiritualidade e que tudo conseguiremos, mas precisamos ter vontade, precisamos querer, temos que saber querer desenvolver essa outra potência que se chama vontade, né? E aí vamos só um slide só sobre a poesia, a única manifestação artística que vamos apresentar, a poesia. E Denis nos diz, a poesia é a expressão da beleza, propaganda em todo o universo. É o ardor comunicativo da alma que compreendeu, alcançado o sentido profundo das coisas. A lei é puro sentimento, né? A lei das supremas harmonias e que busca penetrá-la em outras almas pelos meios que lhes são próprios. Apesar que Denis, ele coloca, né, ele faz uma crítica severa com relação à poesia do seu tempo, dizendo que ela estava vulgarizada, né? Ela havia sido estava totalmente distorcida, mas tudo bem. Agora, um momento, não podíamos terminar sem esse momento de parnasiar, que nós sabemos que a obra Parnaso do Além-Túmulo, né, é o nosso celeiro de poesia, né? É a nossa mina da verdadeira arte, da arte pura, da arte bela, da arte conectada
cantada com mais alto. Então, não podíamos deixar de apresentar uma poesia. E vamos apresentar do nosso Casimiro Cunha, conhecido de todos nós, brasileiro, né? E logicamente, fluminense. E o título da poesia de Casimiro é Ascensão. É o que nós precisamos, né? E é o que, logicamente, é o nosso objetivo, o objetivo de todos nós, para alavancarmos esse período de transição. E Casimiro nos diz: perguntai à flor vivente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Casimiro Cunha, né? Para terminar, o nosso Cristo, eu acho essa imagem belíssima, né? Buscamos lá em João 14, 27, o Cristo nos recomendando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Obrigada, queridos irmãos. Neuceia, nós é que agradecemos. A família reunida agradece. E ao término desse nosso encontro, Neuceia, e a todos, só nos resta fortalecer os nossos agradecimentos por tudo que recebemos, por tudo que temos recebido, incluindo você agora, por esse teu estudo tão proveitoso, tão vibrante e com tantas informações que nos levam a cada dia, a pouco e pouco, reconhecermos a nossa necessidade, que é a prática da vontade do Pai. Que nos amemos, que façamos uns aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito, com novas atitudes, novo comportamento, coragem de se apresentar mudado. Muito obrigado. Muito obrigado.